do sistema limpeza criogênica, em inglês é denominado Dry Ice Blasting, que traduzido quer dizer explodir gelo seco. É a mais atual e revolucionária alternativa para todo tipo de limpeza industrial e manutenção de maquinários, equipamentos e seus componentes, como também limpeza de monumentos, mobiliários públicos, prédios e fachadas, na remoção de todo tipo de sujidade, provocada natural ou artificialmente, como acúmulo de fuligens e pichações, podendo ser utilizado com grandes benefícios em inúmeras aplicações e superfícies e em praticamente todos os segmentos, alcançando o mais alto nível de qualidade de forma ecologicamente correta. O método limpeza criogênica se processa pelo turbojateamento de pequenas e compactas partículas de gelo seco, que, embora seja produzido a partir da solidificação do CO2, o dióxido de carbono, não gera este gás. Ele apenas é usado como agente de limpeza. Essas partículas são conhecidas como pellets e sua temperatura é de 79 graus negativos. Os pellets de gelo seco são acelerados por pressão de ar comprimido a partir do uso de compressor, tal como nos métodos tradicionais. Porém, o singular na utilização do gelo seco como agente de limpeza é que as partículas desse material passam do estado sólido para o gasoso, ou seja, sublimam imediatamente após o impacto com a superfície. Isto significa que a área, objeto da limpeza, fica totalmente seca e livre de quaisquer substâncias secundárias. A baixa temperatura do gelo seco promove ainda uma excelente asepsia, o que resulta em economia e eficiência nas atividades onde a eliminação de bactérias é fundamental para o processo produtivo, pois se reduz significativamente o uso posterior de saneantes químicos e o tempo gasto com esta operação após a conclusão da limpeza. E o mais importante no caso de monumentos e mobiliários públicos, eficiência na defesa e preservação da saúde pública, com a eliminação de fungos e bactérias que são disseminadas principalmente por hospedeiros, como os animais urbanos. É um processo não abrasivo, completamente isento de umidade e que não cria condução elétrica, possibilitando usá-lo também em aplicações impossíveis para os métodos tradicionais. Estes são os pellets, já prontos para o uso. Eles são produzidos a partir de um processo de extrusão do gás CO2 em equipamentos próprios, as pelletizadoras. Embora os mais comuns, de uso geral, sejam os pellets de 3 milímetros, eles podem ser produzidos em vários diâmetros para atender aos requisitos exigidos em todas as operações de limpeza. Como benefícios imediatos, podemos destacar os seguintes aspectos. Primeiro, o econômico, face à considerável redução dos custos, uma vez que é possível limpar, por exemplo, máquinas e equipamentos, assim como suas partes, no próprio local de funcionamento e, a rigor, sem necessidade de desmontagens, translados e remontagens, o que é de grande importância econômica, pois se reduzem as paradas de produção, os custos de limpeza ou tratamento de resíduos secundários, muitas vezes tóxicos, os custos salariais, os desgastes de peças e os riscos de acidentes de trabalho, uma vez que o processo não é abrasivo. Segundo, a melhoria na qualidade de produção, porque não gera efluentes e não deixa resíduos secundários, e também porque é possível se proceder às inspeções e reparos, aproveitando-se pausas curtas de paradas já programadas, ou seja, na maioria das vezes não são necessárias paradas específicas para a limpeza de equipamentos. Na limpeza urbana possibilita completar os trabalhos em menor tempo,
o que agrega o benefício de causar menos transtornos em vias públicas. Terceiro, a ecologia e o meio ambiente. A limpeza criogênica não utiliza agentes como granalha, água, areia, microesferas de vidro ou plástico, assim como outros processos que implicam no uso de solventes e produtos químicos que agridem o meio ambiente. Por não gerar efluentes, a quantidade de resíduos a retirar é mínima. Resta no solo apenas a capa residual, a sujidade desprendida da superfície tratada, que é posteriormente removida por simples varredura ou aspiração. Quarto, segurança para usuários e operadores. Além da ausência de substâncias tóxicas e não ser abrasivo, também não gera condutividade elétrica. Portanto, o operador não estará exposto a vapores ou a substâncias extremamente nocivas à saúde, a riscos com eletricidade ou de mutilações físicas, se por acidente for atingido durante o processo de jateamento. A otimização técnica é evidente, pois o processo de limpeza é rápido e eficiente, podendo-se ter acesso às partes mais difíceis e inacessíveis, além de evitar depósitos de resíduos indesejáveis, como areia, vidro, etc., em cavidades, ranhuras, correntes de transmissão e outros componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, ou nas reentrâncias de monumentos públicos. O processo limpeza criogênica é uma combinação de fatores que resulta no mais eficiente sistema até hoje desenvolvido. Primeiro temos o efeito cinético ou mecânico, que se dá pelo próprio impacto dos pellets projetados, que provoca micro-rachaduras na superfície a ser eliminada. Em seguida, o repentino choque de frio provoca a contração desigual dos distintos materiais, o que debilita a aderência entre cobertura e substrato. A cobertura começa a se desprender. Imediatamente após o impacto sobre a superfície, como dissemos antes, o gelo seco passa diretamente do estado sólido ao gasoso, expandindo-se instantaneamente cerca de 700 vezes, o que produz uma espécie de explosão que contribui para a remoção total da sujidade. O gás se dissipa e a superfície tratada fica completamente intacta, limpa, seca e descontaminada. A limpeza criogênica se constitui em solução às necessidades de limpeza industrial de forma fácil, rápida, segura e, principalmente, sem contaminação do meio ambiente, além da eliminação quase que total da possibilidade de acidentes de trabalho, o que vem de encontro aos mais apurados requisitos de inovação, eficiência, confiabilidade e versatilidade.